da turma EPM1 e hoje a gente está com um convidado muito especial. A gente vai gravar a segunda parte do podcast com o professor de História, Júlio Boia. Mas, professor, se houve os escravos brancos na história, por que se determinou todos os escravos negros em geral? Primeiramente, boa tarde a você que está aí do outro lado, Lana, Miguel, é muito bacana poder estar aqui. Quanto à sua pergunta, você fez um comparativo aí entre a escravidão branca e a escravidão negra. A escravidão ela sempre fez parte da história do mundo. Aliás, a questão de domínio um sobre o outro é algo que caminha na história humana. Mas a escravidão na história do mundo, ela nunca se deu de uma forma tão intensa e, como posso dizer, tão intensa e tão rentável e a tão a longo prazo, com um quantitativo tão grande de domínio sobre um número de, vamos dizer, aí 11,8, 12 milhões e meio de negros que vieram para o Novo Mundo. E aqui, se nós falarmos em termos de Brasil, isso aí beira 5,2 milhões, 6 milhões de vidas humanas que foram tragas para aqui contra a sua vontade, negociada como uma mercadoria. Nós precisamos entender que o escravo é como essa mesa. Eu vendo, disponho ela da forma que quiser. A escravidão do mundo antigo, ela se dava geralmente por guerra, aprisionamento e por dívida, né? E a condição de sair de escravidão em relação à dívida é algo complicado, porque se escravo não tem salário, ele não paga dívida. Então, quando você entrava na condição da escravidão, você certamente não sairia dela. Agora, essa escravidão moderna, que data aí do século XV, é mais ou menos 3 séculos após esse século XV, essa escravidão ela foi um negócio altamente rentável e nós temos que pensar em um outro contexto, porque você já tem a ideia aí de um mundo que está caminhando no capitalismo comercial e partindo para o capitalismo industrial. Ela adentra nesse, que aliás vai ser um divisor de águas que vai fazer extingui-la. Mas o que diferencia uma da outra não é somente a cor de pele, mas a intensidade, o propósito, e que eram verdadeiramente commodities, um negócio muito rentável e que durante 3 séculos girou de uma forma muito intensa, né? E nos alcança mais porque nós temos os resultados disso até nos nossos dias de hoje. É por aí. Bom, na história do Brasil, de onde se originavam os quilombos? O Quilombo dos Palmares, o Quilombo do Mucambo, entre outros, que são os principais, assim, entre aspas, esses dois que eu citei. Olha só, primeiramente a gente precisa fazer uma distinção. Quando você fala de quilombo e mucambo, eram termos similares para usar lugar de fugitivos negros. Mas isso começou colocando que a Holanda invadiu o país, não foi? Sim. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Falando de um contexto mais amplo, para a gente procurar ser sucinto. A questão é a seguinte: quando você coloca o ser humano numa condição de trabalho subhumana, onde você não tem direito a viver sua fé, onde você é arrancado das suas raízes culturais, da sua nação, de tudo aquilo que você pertence, de alguma forma, quando chega a um determinado ponto que ou você se adequa àquilo, grande parcela conseguiu, mas sempre com a intenção da liberdade. A liberdade é o que caminha dentro do ser humano. E o quilombo e o mucambo, o mucambo, era exatamente esse lugar de fuga, esse lugar onde você vai tentar construir dentro desse mundo impossível uma possibilidade de existência. Quando você se refere ao mucambo, você deve estar falando de um quilombo que ocorreu aqui em Sergipe, se não me engano, onde foi vamos dizer assim, 2 povos que se encontraram de locais totalmente diferentes, povos originários brasileiros, também denominados como indígenas, que se encontram com os negros e criam ali o quilombo do Mucambo, que, se não me engano, foi agora, há menos de 2 décadas atrás, o INCRA legalizou e tornou-se oficial ali como uma terra quilombola. Eu acho que foi em 96. 96, né? Eu acho. Então, falei de 20 anos, então tá um pouquinho mais que isso. Eu acho que foi em 96, mas continua, professor. Exatamente dentro do que tu me perguntou, é isso, a gente sintetiza o quilombo como
esse sonho de liberdade. É óbvio que em 300 anos o quilombo se organiza, ele vira uma verdadeira estrutura. Se você olhar aqui dentro da Baixada Fluminense, se você olhar em Partido Alferes, Manuel Congo, para ter uma ideia, o quilombo dentro da Baixada Fluminense era conhecido como uma hidra, porque quanto mais você combatia, mais ele se ampliava. E ele dominava determinados negócios, como o comércio de lenha. Você não conseguia abstrair ou extrair lenha, porque a gente está falando aí, não estamos falando da época dos combustíveis fósseis nem nada disso. Você não conseguia lenha, o comércio de lenha, tudo isso era dominado já pelos quilombos. Os quilombos se estruturaram ao longo de 3 séculos, eles foram se estruturando, mas sempre resistindo, mas sempre sendo violentados, sempre que possível, pelo poder estabelecido. O Quilombo dos Palmares, que é um dos maiores, né? Eles tiveram uma guerra, não foi? Que até o Zumbi morreu com a família dele, que era o líder, né, do Quilombo. A realidade é, se não me engano, Serra da Barriga, tem tempo que eu não falo sobre o Quilombo dos Palmares aqui na Bahia. A questão é o seguinte: quando você pertence a um determinado tipo de sociedade estruturada, rural, e você vê um movimento crescer e atrair muito, isso gera medo. Isso gera verdadeiramente medo. E o medo da coroa, o medo daqueles detentores de terra, latifundiários, dessa gente que vivia da exploração de mão de obra escrava, é exatamente como aquele quilombo ia crescendo e como havia uma consciência ali dentro daquele quilombo, porque às vezes as pessoas, quem vivia do lado de cá, não respeitava exatamente que o outro também é um ser humano e tem um entendimento do que está fazendo. E aquela estrutura organizacional irritou profundamente a coroa e gerou medo, né? A gente vai ver isso depois no movimento messiânico também, e também nos movimentos do banditismo social, que sempre esse Brasil construído pela terra na mão de poucos, pela riqueza na mão de poucos, quando vê alguma estrutura organizacional crescer e tomar corpo, que parte para cima. E realmente o que houve lá foi o extermínio do quilombo e de todas as pessoas existentes lá, né? E o português, ele, apesar de ser um povo um pouco quantitativo, vamos dizer assim, de habitantes em Portugal, para manter toda essa estrutura que nós estamos falando aí, de todo o litoral africano, estamos falando de Calicut, estamos falando de Macau, na China, para manter isso tudo, ele sempre usou a força e o exemplo de uma forma muito violenta para essas ações, né? É por aí. Professor, lá em maio de 1888, o nosso país ele estava pronto para a abolição da escravidão? Para a abolição. A abolição da escravidão. Olha só, no meu entendimento como professor, e nem como professor, nem como historiador, como ser humano, a escravidão, esse negócio inacabado nunca deveria ter existido. Mas já que existiu, se nós olharmos o seguinte, pronto para acabar, eu acho que além dele nunca ter existido, na minha concepção, depende do aspecto que eu estou olhando. Porque se eu olhar do aspecto do cafeicultor, ele tinha a seguinte mentalidade: eu comprei, por exemplo, eu comprei esse telefone aqui, não é dos melhores, ele me pertence. Eu posso vender e avisar. Nós temos que entender que o escravo, na cabeça dessa gente, era exatamente isso. Algo que eu comprei, uma força de trabalho, como eu compro uma máquina, que vai trabalhar, e se eu achar que ela não me vale mais, eu posso vender, jogar fora, me desfazer dela. E não entende seu olhar que o Brasil estava preparado. O Brasil tinha todo o preparo para acabar com a escravidão, sim. Não quis. Porque na cabeça do detentor do escravo, aquilo era algo que fazia parte do patrimônio dele. E quando se assina a Lei Áurea, o que ele queria era receber de volta o que ele pagou pelo escravo. A ideia dele não era dar liberdade, não tinha isso. Ele queria receber de volta, não sei bem o certo, mas acho que de ver um escravo em bom estado, jovem, forte, estava perto de 30 mil réis. E se você tem 2.000 pessoas dessa na fazenda, né? Então, na realidade, o Brasil preparado estava, mas havia um projeto aí por trás disso, né? Se a gente falar, você for observar a primeira atitude quando você começa a pensar, uma condição que eu quero dar, que até pode dar a terminalidade disso, é o seguinte: a gente tem que entender que acabar com a escravidão no Brasil não foi uma decisão do governo imperial, e muito menos de quem explorava a mão de obra escrava. Se você
pensar ali por 1807, a Inglaterra, a primeira década aí do século XIX, a Inglaterra já tinha proibido nas suas colônias a escravidão. Não por um cristianismo ou por uma santidade, sim. Exatamente o modo econômico. A gente tem que lembrar, vocês vão estar estudando no ano que vem, que a Revolução Industrial, ela propõe um novo modelo de pessoa no mercado de trabalho, que é a mão de obra assalariada que possa ir ao mercado de consumo. Então a Inglaterra batalhou para acabar com a escravidão, porque ela não queria mais esse modelo, porque ela queria um modelo capitalista, industrial, de mercado de consumo. E o escravo não tem salário. Então aí nós vamos passar na sequência aí, se não me engano, em 1845, que a lei Bill Aberdeen dá poder à armada inglesa. Meu Deus. Acontece, faz parte. Poder à armada inglesa de fazer o bloqueio atlântico e impedir militarmente, realmente, trazer novas levas de escravo para a América, né? E impõe isso. O Brasil, cinicamente, em 1850, de algo que de fato o inglês já tinha imposto, vem com a lei Eusébio de Queiroz e proíbe a escravidão, mas não acaba com a escravidão aqui dentro, ainda passa por outros ciclos. Primeiro a lei do ventre livre, depois a lei do sexagenário e por último, em 13 de maio de 88, ele vem abolir a escravidão. Quanto mais de 7 ou 10% da população escrava ainda se mantinha nisso. Só que o projeto já tinha uma rua de saída que não era quando esse escravo, a lei de terras impede que esse negro que sai da fazenda tenha acesso à terra, o negro, o pobre, o escravo tem acesso à terra, e já havia um projeto de branqueamento do Brasil que traz a mão de obra europeia, aí são esses que migram da Europa para cá, são os imigrantes, colônia na sua maioria italianos e alemães, que vem financiado pelo governo brasileiro com uma promessa de trabalho, né, e com o seu custo. Aí talvez você se pergunte hoje, pelo que é a Itália, o que é a Alemanha, o que essa gente vem fazer aqui? A gente tem que entender que o contexto era outro. A Alemanha e Itália foram as duas últimas nações a virarem estados nacionais na Europa, e a partir disso elas estavam num momento de guerra interna, até a organização das fronteiras dos estados nacionais, no caso dela, Itália e tal, que saíram do Sacro Império Romano Germânico. Então, você que está num país conflagrado, você sair para uma terra no Novo Mundo que paga a tua passagem e promete emprego, é algo que ficou bastante atrativo aos imigrantes que chegaram aqui, tornaram-se imigrantes e fizeram as suas colônias, até hoje estão aí. Agora a questão é a seguinte: você privilegiou esse grupo em detrimento do outro, você simplesmente não criou uma resposta para o final da escravidão no Brasil, uma solução econômica, uma solução de incluir o escravo na sociedade brasileira. Esse negócio inacabado, ele é redundante, ele acabou redundando em problemas que não foram resolvidos e que precisam ser resolvidos na sociedade brasileira, mas pela maioria da população ignorar esses fatos históricos, julga de uma outra forma. Até depois da abolição, né, professor? Abolição. A abolição. Ele não foi muito bem aceito, não é? A grande questão é o seguinte, a abolição. Professor, mesmo depois da abolição da escravatura, eles, tipo assim, aceitavam os escravos, ou os escravos basicamente voltaram a ser escravos, né? Olha, na realidade dos fatos, esse processo foi muito confuso. Porque se você tem alguns fatos históricos, que eu não estou me alongando aqui, porque senão eu passaria o dia inteiro falando. Mas, por exemplo, a Guerra do Paraguai, que ocorreu um pouco antes, ela na realidade, ela levou para o front de guerra um grande contingente de homens negros, de homens pretos, acalentando um sonho de quando retornassem, possuir liberdade, algum pedaço de terra, que isso é que era a ideia central. Quando voltou, nada disso aconteceu, né? Na realidade, essas populações que ficaram fora da fazenda, que não permaneceram nas fazendas, na produção, o que adianta tu ter um título, você é liberto,
e você não tem para onde ir nem o que fazer. Tá, tecnicamente você é liberto, mas se você tem, vamos dizer, uma faixa etária de 40, 50 anos de idade, você vai permanecer onde você está, na mesma condição de trabalho, fazendo a mesma coisa. Quer dizer, juridicamente você tem direito à liberdade, mas tu não tem como exercer isso. Entende? Então não houve, eu volto a dizer, estou sendo redundante, não houve um projeto. Não é que você depende do olhar. A gente está falando aí de mais de metade da população brasileira. Isso depende do olhar. Não houve um projeto de governo e não houve... Há algumas pessoas, hoje existe um movimento aí chamado os monarquistas, que falam até que enaltecem o império, a figura do imperador e tal. Eu não estou aqui para desmontar a imagem de determinados indivíduos que fizeram parte da história, mas a realidade é o seguinte, é que ele entendia que o império só existia pela escravidão. Vou falar da liquidação dessa fatura. A igreja tinha uma certa antipatia do imperador porque ele, como que eu posso dizer, ele era patrono da igreja aqui, tinha um padroado e as decisões da igreja passavam pelo crivo dele e ele era maçom, isso aí gerava uma antipatia. Após a Guerra do Paraguai, os militares mais novos começaram a questionar o poder de Pedro II. Então você já tem duas forças aí, a religiosa e a militar. Só que quando você não entra com o financeiro, não muda nada. Quando se assina a lei em 88, o poder econômico na mão da produção cafeeira disse que vem a república. Porque se eu te mantive imperador para você manter o meu escravo na fazenda. A partir do momento que você o libertou e não pagou a mim ainda aquilo que eu paguei por essa mercadoria, que vem a república. Aí é que acontece o 89, o 15 de novembro de 89, ele retorna a Portugal e o Brasil fica com todas essas questões quando você quer me falar comigo de inclusão, né? Na realidade, há um mito da democracia racial no Brasil, de que há uma boa convivência entre a elite branca da época e a população negra, e que nós somos uma população miscigenada e que isso tudo foi resolvido. Só que não foi. Essa questão não foi resolvida. Essa questão está em aberto, ela é estrutural, ela caminha em todos os âmbitos da sociedade, né? E eu não vejo solução para isso. Bom, voltando um pouquinho na questão da escravidão, é verdade que quanto mais saúde, mais, como eu posso dizer, agilidade de escravo, alguma coisa assim, mais caro ele era, correto? Certo. Aí, eu ouvi em algum lugar, não sei se é mito ou verdade, e hoje eu quero saber, que quando um escravo era muito bom, eles pegavam outras mulheres escravas para poder se reproduzir, para poder os filhos deles também serem Escravo bons. reprodutor. Isso aí. É uma realidade, porque é o seguinte, é engraçado, eu vou fazer um comparativo aqui que até, eu posso usar o termo asqueroso, mas hoje em dia tu faz uma melhoria genética de gado, de outros tal, mas hoje em dia tu pode fazer isso no laboratório. Mas desde que o homem lida com a agricultura, lida com o ser humano, então ele tem a lógica de enxertar, de implantar, de separar a melhor muda de uma planta. Se você tem aquele pé de tangerina ali, da tangerina doce, tu vai procurar separar as sementes e multiplicar aquilo ali, porque você quer um material de boa qualidade. E é óbvio que você precisa de braços fortes para trabalhar, tanto de homens como mulheres, seja na casa grande, seja um escravo alganho. Escravo alganho é aquele que trabalhava nas ruas e levava a férias para o seu dono, aquilo que ele faturava durante o dia, carregando malas, fazendo outras coisas. Você precisa de braços fortes e saúde. É óbvio que isso aí é uma lógica humana. É óbvio que você selecionava aqueles que têm a compleição física melhor para a reprodução e para você ter aí a sequência de escravos que gerasse lucro. Você não está errado nisso. Tá, a base era só essa, rapaziada. A gente veio tratar. A gente está sendo gravado na escola Círculo Operário, né? CSO, para quem procurar no Instagram. E a próxima parte vem semana que vem. Tchau. Eu queria fazer um agradecimento final, poder estar aqui e colocar uma coisa. Eu me declaro pardo no censo, mas eu quero dizer o seguinte: só sabe a condição de ser
preto no Brasil exatamente quem está na condição. Entende? E existe um racismo estrutural no Brasil, ele permeia toda a estrutura pública, toda a estrutura privada, e isso é perceptível e notório. E o Brasil precisa, mais do que dizer, eu não sou racista, é trabalhar com uma visão totalmente antirracista. Nós precisamos cada dia mais amadurecer isso enquanto caráter na sociedade brasileira. Até porque não tem um meio termo, né, cara? Não tem, ou é ou não é. Exatamente. Mas é basicamente isso, rapaziada, acabou. Falei,